Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai até Brasília. Nós vamos conversar com Marcela e ela vai falar a importância de você ter uma marca pessoal para ter sucesso profissional. Então vamos entender o que ela quer falar com isso. Tudo bem, Marcela? Olá, Rosane, olá todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou Marcela Brito, sou mentora de carreiras e estrategista em gestão da marca pessoal. Então, marca pessoal, muitas pessoas às vezes até confundem com marketing pessoal. E aí, só para a gente começar o fio da meada, antes da gente aprofundar, a gente vai ter um bate-papo, acho que bem detalhado e gostoso aqui. A grande diferença é que antigamente se falava muito em se vender, em se autopromover, né? Como é que eu me vendo, como é que eu me mostro para as pessoas de uma forma atrativa. E a marca pessoal é um conceito mais amplo e mais profundo. Significa o conjunto de movimentos que eu faço, que estão alinhados ou não à minha identidade, às minhas forças, às minhas competências, aos meus valores pessoais, que para o outro formam uma impressão, formam uma percepção. Quanto melhor for essa percepção, mais valor eu conquisto dentro do mercado de trabalho. E quanto menor for a percepção de valor, mais à margem deste mercado eu fico. Então, entre outras coisas, e este assunto nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui com a Rosane. Então, ótimo. Então, qual é a parte que tu acha mais importante tu começar para as pessoas poderem entender como que funciona tudo isso? Eu acredito que o mais importante é a gente iniciar falando sobre os pilares que formam a marca pessoal. E nós temos 3 pilares principais que são importantes e fundamentais no desenvolvimento da marca de cada pessoa. E aí, antes de começar, eu queria falar para você que está assistindo, que está nos escutando, que todos nós já temos uma marca. A Rosane tem a marca dela, eu tenho. Cada um de nós, inclusive você, já tem uma marca. A grande diferença está em quem sabe gerir a sua marca ou não. Ou seja, muitas pessoas no mercado, principalmente, estão vivendo, estão se comportando de maneira aleatória, sem intenção. E a gente precisa aprender a ser intencional nos nossos movimentos, na nossa comunicação, no nosso posicionamento, para que a gente possa alcançar os resultados que a gente quer. Então, todos nós já temos uma marca. O seu nome representa alguma coisa para alguém. Isso é força de marca. Então, quando eu falo, por exemplo, Rosane, qual é, né? Para quem conhece a Rosane, o que significa? Qual é a representação da Rosane na mente das pessoas? Ou se eu falo Marcela Brito, o que será que Marcela Brito representa na mente das pessoas? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E para que isso possa funcionar na prática, a gente precisa trabalhar os 3 pilares da marca pessoal, sendo que o primeiro pilar é a identidade. Ou seja, eu preciso me conhecer profundamente, eu preciso saber quem eu sou no mundo. Quais são os meus valores pessoais, ou seja, aquilo que vai me ajudar a fazer boas escolhas, aquilo que vai me colocar limite nas relações com as pessoas, com as empresas, com parceiros. Então, os valores são muito importantes, porque eles são a base da nossa relação com todo mundo. Depois, dentro ainda de identidade, nós temos as nossas competências, que podem ser competências técnicas, no caso de pessoas que sabem falar um idioma estrangeiro, pessoas que dominam as tecnologias. Agora a gente está na era da inteligência artificial. Olha quantas pessoas, quantos profissionais estão sendo procurados por empresas, segundo dados aí do LinkedIn do ano passado, que precisam dominar o chat GPT e outras inteligências artificiais. Então, competência técnica é você saber como fazer um determinado tipo de trabalho. Mas nós também estamos na era das competências comportamentais, que significam as competências do comportamento, da minha relação com as pessoas. Então, tudo vai impactar a forma como eu me comunico, a forma como eu respondo mensagens, a forma como eu me posiciono nas redes sociais, isso é super importante. Então, as competências comportamentais hoje são
tão ou até em alguns aspectos mais importantes do que as competências técnicas, porque elas são um pouco mais complexas. E então a gente precisa entender quais são aquelas que você tem, aquelas que você ainda precisa desenvolver. E tão importante também quanto conhecer as nossas forças, aquilo que a gente tem de bom, é a gente também conhecer as nossas fragilidades, ou seja, aqueles pontos de atenção que a gente ainda precisa trabalhar para conseguir fazer entregas melhores no nosso trabalho. Muitas pessoas ficam com vergonha de falar. Antigamente, quando ia se fazer uma entrevista de emprego, perguntava-se sobre defeitos. Mas nós não somos produtos para ter defeito, não é mesmo? Nós temos limitações. Cada um tem pontos fortes e pontos de melhoria, pontos de fragilidades, que eles não são tão fortes, mas não são defeitos, né? Nós precisamos pensar dentro do nosso campo de atuação, o que a gente precisa melhorar para a gente alcançar melhores resultados. E quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se posiciona. Esse é o primeiro pilar, que é a identidade. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar da imagem, que é onde também muitas pessoas confundem, quando a gente fala do trabalho de marca pessoal, as pessoas confundem com aquela consultoria de imagem e de estilo, né, que é sobre como você se veste, que é importante estar dentro do processo, mas não se resume a isso. A imagem também é muito mais profunda do que somente o vestuário, a forma como você se apresenta visualmente. Ele é muito importante, até porque, para você impactar positivamente pessoas que nunca viram você antes, você precisa causar uma boa impressão. E essa impressão, naturalmente, vai vir por meio do impacto desse segundo pilar, que é a imagem. Então, a gente precisa realmente ter atenção à nossa higiene pessoal, à forma como a gente se coloca, as cores que a gente utiliza, os formatos e modelos de roupas que a gente usa em cada ocasião. Tudo isso faz parte do contexto da imagem. E aí que é interessante, porque a imagem é uma ferramenta. Então, quando eu sei que eu vou participar de uma reunião na empresa, que é uma reunião com diretores, eu preciso pensar que eu quero realmente ser atrativa, eu quero chamar a atenção. Então, eu não vou como eu me visto todo dia, de repente, a menos que você já tenha um alinhamento de imagem. Mas eu vou caprichar um pouco mais, por quê? Porque eu quero justamente chamar a atenção, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho tão maravilhoso e ninguém está notando o trabalho que eu estou fazendo. E a imagem pode ser um instrumento, uma isca para você atrair a atenção para aquilo que é mais importante, que é o seu conteúdo, que é a sua competência. Por isso que a imagem também ela precisa ser intencionalmente projetada, para que as pessoas possam ser atraídas e realmente perceber aquilo que é mais importante. E aí, por fim, a gente chega ao terceiro pilar da marca pessoal, que é a reputação. Reputação é aquilo, né, gente, que as pessoas vão falar sobre você quando você não estiver na sala, porque as pessoas não falam na nossa frente. É a fama que você tem na praça. Se ela é boa, se ela é ruim. E aí vamos imaginar a reputação como uma conta bancária. E aí todo mês você vai depositando um valor naquela conta bancária. Cada movimento que você faz na sua vida, nas suas postagens de rede social e até mesmo dentro da empresa que você trabalha, conta pontos a favor ou contra você. Então, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa pontual, se você é uma pessoa responsável, organizada, tudo isso conta pontos. É como se fossem pequenas moedas que você vai depositando nessa conta aí ao longo de um tempo. E aí, depois de um período, por exemplo, de um ano, a gente vai fazer a contagem. Eu tive mais pontos positivos ou mais pontos negativos no meu saldo? Se ao final, realmente, na consistência dos seus movimentos, você tiver tido mais pontos positivos, muito provavelmente você terá uma reputação melhor diante da percepção das pessoas. Mas, do contrário, quanto mais movimentos em falho você comete, mais chances de uma reputação negativa você também tem. Então, esses são os três primeiros aí conteúdos importantes, né, que são os três pilares que formam a marca pessoal, Rosane. Olha, é bem complexo, né? Não é tão simples assim, né? São vários fatores que influem pelo que tu estava falando, né? Primeiro, criar uma identidade, ver sobre o que tu quer falar, né?
Qual o tema que tu domina, aí tu vai criar essa identidade a partir daí. Essa comunicação, tu tens algum exemplo de como tornar essa comunicação efetiva? Uma boa comunicação? Sim, ó, hoje a gente fala muito de uma comunicação assertiva, ou seja, aquela comunicação que quanto mais clara, que quanto mais explica no primeiro momento que eu quero falar, melhor. E sem rodeios, né? Nós brasileiros temos uma cultura, às vezes, de fazer muitos rodeios para falar aquilo que a gente precisa falar. E a gente precisa exercitar essa comunicação mais direta. Por outro lado, a gente precisa também ter cuidado para que não seja uma comunicação que soe agressiva, que soe ofensiva. Hoje nós temos um grande desafio, Rosane, principalmente no meio empresarial, que são temas que a gente está vivenciando, como diversidade, questões de gênero, de raça, de orientação sexual, de etarismo. Fala-se muito hoje sobre preconceito com a idade, e pode ser pessoas mais maduras e empresas também que têm ali algum tipo de movimento que pode soar agressivo para os mais jovens. Então, a gente está vivendo uma complexidade muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer, quando for efetivar essa comunicação, para que a gente possa preservar, né, tanto a mensagem que a gente quer transmitir. Muitas vezes a gente não tem intenção de ferir ninguém, de ofender, mas às vezes a gente trabalha ali num termo que algumas pessoas podem se ofender. A gente tem muitas minorias hoje convivendo no mesmo espaço corporativo, então a gente tem que tentar ser o máximo objetivo possível e exercitar uma comunicação não violenta, pensando realmente em exercitar a empatia. Pensar sempre no outro com quem eu vou falar. Esse outro que eu vou falar é uma pessoa que tem uma escolaridade um pouco mais baixa do que eu, uma pessoa que tem menos tempo de formação, ou é de uma área diferente. Então, eu preciso ter uma comunicação simples. A gente até brinca, né, que a boa comunicação, ela precisa ser tão boa que se eu explicar alguma coisa para uma criança de 8 anos, ela possa entender. Então, se uma criança entende, qualquer outra pessoa mais madura, mais velha, consegue entender também. E aí a comunicação nesse sentido, ela é formada por esses cuidados na estrutura da nossa fala, do nosso discurso, e lembrando dos elementos que formam a linguagem corporal, porque muitas vezes eu estou falando com você, mas eu estou fazendo expressões, gestos que também soam assim. Ai, a Marcela está desinteressada, a Marcela está ali, nem está prestando atenção no que eu estou falando. Então, o nosso corpo fala. Quando a gente está dentro de um processo de diálogo, de conversa, a gente precisa estar de corpo inteiro, literalmente, tanto na nossa fala, quanto também por meio das expressões faciais, dos gestos e da nossa linguagem corporal. É super importante, né? Então, são vários fatores que tu tem que cuidar na tua comunicação, senão tu acaba estragando todo o que tu criou lá inicialmente com a tua identidade, e depois, quando tu for, assim, não vai criando credibilidade, um dia tu faz alguma coisa, no outro tu abandona, fica um mês sem se comunicar com ninguém, aí as pessoas ficam pensando, tá, mas o que é isso, afinal? Ah, Marcelo. Exatamente. Então, a gente precisa criar o que a gente chama de coerência nessas 3 esferas, da identidade, da imagem e da reputação. Por isso que é tão complexo, como você falou antes, não é tão simples, é um exercício constante. Para eu conseguir chegar num posicionamento que seja coerente a quem eu sou de verdade, eu preciso exercitar, colocar ali meu ponto de vista, colocar o meu pensamento sobre determinado assunto, com cuidado, claro, para não ofender, para não agredir ninguém, mas de uma forma que as pessoas entendam claramente qual é a minha posição, porque senão as pessoas compram um personagem, principalmente nas redes sociais, e quando elas têm um contato particular com você, ela olha e fala assim, não, achei que fosse uma pessoa diferente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de repente, admirar uma pessoa por meio das redes sociais, e em algum momento você conhecê-la pessoalmente, você ter uma impressão que pode ser uma surpresa
para o positivo, você se surpreender positivamente, ou em alguns momentos pode ser assim uma frustração. Ah, eu esperava mais, eu achei que essa pessoa fosse assim, ela não é. Então, por isso que a gente precisa realmente ter essa coerência, para a gente não gerar essa frustração nas pessoas e para não soar realmente que a gente está vivendo um personagem e não a nossa pessoa na vida real, né, com a nossa identidade. E depois desses 3 pilares, o que tu teria mais a falar, assim, que tu acha que é importante? Bom, depois que a gente trabalha, né, que a gente entende, na verdade, os 3 pilares da marca pessoal, a gente precisa ir para a prática, a gente precisa colocar em ação. Então, hoje a gente olha para o ambiente que a gente quer se posicionar no futuro, né? Tudo parte dessa clareza de propósito. Então, assim, qual é a minha missão? O que eu quero entregar de valor para as pessoas? Seja, por exemplo, um conteúdo de valor como você produz aqui no podcast, ou seja, eu quero ser um professor, né, que é referência dentro de uma determinada área, ou eu quero ser um executivo reconhecido na minha empresa. Seja qual for o seu objetivo, você precisa alinhar o seu propósito, que é a sua entrega, como eu quero servir as pessoas por meio de inspiração, por meio de resultados, de impulsionamento, e eu alinho isso a uma visão de futuro. Onde que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Como é que eu quero ser percebido pelas pessoas? E quando a gente mira nesse objetivo futuro, a gente começa a criar um plano de ação desde agora, no curto prazo, para que a gente consiga ir se desenvolvendo. Por exemplo, se eu estou trabalhando o projeto de marca pessoal, de gestão de marca pessoal, de uma pessoa hoje que está na posição de analista dentro da empresa, é uma pessoa que entrou, já é ali um profissional com uma boa carreira, ali quase 10 anos de carreira, e o foco desse profissional no futuro é se tornar um gestor, um executivo dentro da empresa. Só que agora, por exemplo, se eu olhar para essa pessoa, será que essa pessoa, ela me mostra, ela me transmite por meio da identidade, da imagem e da reputação dela, que ela merece ocupar esse lugar no futuro? Pode ser que sim, mas pode ser que ainda não. E se a resposta for não, aí que vem o trabalho do consultor em personal branding, que é o trabalho que eu faço, que é olhar quais são as forças. A gente vai fazer todo um trabalho que dura aí pelo menos uns 4, 5 meses, às vezes chega a durar mais, dependendo do objetivo da pessoa, para que eu possa mapear tudo que ele já tem de recurso, de potencial, para chegar nesse nível, e qual é o passo a passo, né, para cumprir aquilo que falta. Então, para ele conseguir um cargo de executivo, por exemplo, às vezes ele precisa desenvolver uma competência, um idioma estrangeiro, às vezes ele precisa aprender o uso de uma nova tecnologia, às vezes ele é muito tímido, e aí é uma pessoa que, para ocupar um cargo de gestor, precisa desenvolver a comunicação e a oratória. Então, nós precisamos trabalhar naquilo que também está faltando para ele conquistar autoconfiança. Aí a gente também indica um profissional de consultoria de imagem, porque de repente ele ainda não se veste adequadamente, porque o vestir também é uma ferramenta para eu comunicar para o outro onde eu quero chegar. Então, se ele se veste de uma forma mais atrativa, né, com uma roupa de melhor caimento, com um paletó, se ele começa a se apresentar diferente nas reuniões, o diretor, o chefe dele olha e fala, nossa, essa pessoa tem potencial para sentar nessa cadeira aqui. Então, a gente precisa fazer um trabalho para elevar o nível de percepção de valor do meio, porque a marca pessoal, ela gera influência no meio que você está, seja ele o seu meio dos círculos sociais, ou seja dentro do próprio círculo empresarial. Que interessante, né? E assim, tu queria mostrar para a gente quase finalizar, falar um pouco desse teu livro, sobre o que seria, e depois, assim, encerrar com alguma dica para quem está começando neste ramo. Perfeito, Rosane. Olha, com muita alegria eu compartilho aqui com a sua audiência. Este livro aqui, ele foi lançado no final de 2022, é o livro Encontre a Sua Marca, o volume 2. Este livro já está no volume 3, e neste volume 2 eu participo como coautora, e ele conta com 49 especialistas de consultoria de gestão de marca pessoal,
dentro do Brasil e alguns colegas que trabalham e já residem fora do Brasil, e alguns até são estrangeiros também. E esse livro, ele na verdade serve como um guia. Cada capítulo ele trata ali de um elemento importante para inspirar e impulsionar esse leitor a começar a aplicar já algumas estratégias dentro do plano de carreira, dentro do posicionamento, e fazer movimentos simples inicialmente, mas que começam a gerar uma grande mudança de comportamento e na percepção das pessoas com quem ele convive. O livro está disponível, né? Vou deixar ali os meus contatos, já deixei com você, depois vai ficar à vontade para compartilhar com a sua audiência, e fica disponível para venda também. Muito bem. E assim, ó, e para encerrar, qual dica tu daria, então, para essas pessoas que estão querendo começar? O que é preciso? Eu vou dar duas dicas, assim, uma mais no sentido de autoconhecimento e uma outra mais prática. Então, vamos lá. Minha dica de autoconhecimento. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas se comparam muito com os outros, né? A gente olha para as redes sociais e a gente fica cada vez mais ansioso, mais depressivo, triste. A gente, né, passou aí janeiro, teve a campanha da saúde mental, do Janeiro Branco. E um dos fatores que os especialistas da área de psicologia, de medicina apontam para esse aumento no número de casos de ansiedade e depressão são as redes sociais, o nível de comparação que as pessoas fazem com outras pessoas. Então, minha dica é: se trabalhe, se olhe, né? Ao invés de passar muitas horinhas ali virando, né, girando o seu feed, comece a se trabalhar, comece a mudar a sua rotina para colocar atividades que possam desenvolver você, que possam elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança, que possam ajudar você a aprender coisas novas, para você se tornar uma pessoa cada vez mais interessante e mais cheia de amor próprio, né? Acho que é isso que a gente está precisando muito nos tempos atuais. Então, essa é a primeira dica de autoconhecimento. E a segunda dica prática é a gente começar a se posicionar realmente de uma forma mais estratégica nas redes sociais, porque às vezes a gente está ali como um observador apenas, a gente tem uma conta e a gente está consumindo muito. Seja você um criador de conteúdo de valor, comece a colocar a sua voz, comece a compartilhar boas ideias, a sua rotina, seus pensamentos, comece a produzir algo, né? Mudar a régua dessas plataformas que a gente vive, comece a gerar também boas iniciativas. Então, para quem quer começar, né, isso também atrai boas conexões, atrai pessoas que estão em busca também deste movimento, e isso vai qualificar melhor sua rede de relacionamentos, a forma como você se comunica. Nós somos a média aí das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, vamos passar a conviver e atrair pessoas para o nosso meio que sejam mais interessantes, mais inteligentes e que realmente nos inspirem e nos influenciem positivamente. Olha só que interessante, Marcela. Vai ajudar muita gente que está pensando em investir na sua marca pessoal. Muito obrigada, te agradeço assim de coração pela oportunidade de estar aqui e dar esse monte de dicas super interessantes. Rosane, a honra é minha, estou muito feliz em conhecer seu trabalho, em poder contribuir com esse trabalho maravilhoso que você executa aqui no podcast. E eu espero, né, desejo aí para você um ano de muito sucesso, de muita luz, de excelentes resultados, e estou à disposição. Muito obrigada. Tá certo, obrigada.